Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir. Ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Os céus e a terra toda proclamam seu poder. Milhões alegremente observam seu querer. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir. Ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Este é o hino 420 do cantor cristão e também foi um hino escrito por Fanny Crosby, a poetisa cega. Uma menina que desde pequena enfrentou a dificuldade de nascer com a deficiência visual, mas isso não a impediu de sonhar em ir para a escola e aprender. E com muitas dificuldades ela conseguiu ir para um instituto para cegos, morar sozinha, sem sua mãe, mas que Deus cuidou dela em todo aquele tempo e fez dela uma grande poetisa, a poetisa cega. Uma mulher decidida e determinada em aprender e a transmitir aquilo que ela sabia. Uma pessoa que lutou contra o preconceito e levantou a bandeira da inclusão social. Naquela época, falando no Senado dos Estados Unidos. E lá, Fanny, no instituto, ela aprendeu muitas coisas, se tornou professora, mas lá eles começaram a enfrentar uma grande epidemia, a epidemia de cólera. Naquele tempo, matou muitas pessoas nos Estados Unidos, na Europa, e boa parte do mundo sofreu com aquela epidemia. E aquele problema chegou no Instituto para Cegos, e então começou a morrer alunos, começou a morrer pessoas de lá, e era tão triste ouvir quando as carroças passavam tocando o sino e pedindo para as pessoas jogarem os corpos para fora, porque eles não tinham condições de fazer funeral separados, então eram abertas valas e as pessoas eram jogadas dentro. Fanny ajudava no hospital, onde o médico do instituto também trabalhava, e ela ajudava cuidando dos alunos do instituto, mas teve um dia que ela sentiu mal. Ela sentiu muita dor no estômago e ela começou a passar mal, e o médico disse: olha, Fanny, você precisa sair daqui imediatamente. Nós não queremos perdê-la. E Fanny não queria sair porque ela queria estar cuidando dos alunos cegos que estavam com cólera, mas naquele dia ela não aguentou e foi para o instituto, e quando chegou lá, ela deitou na cama e ela disse: meu Deus, não sei como vou amanhecer, não sei o que será de mim, mas eu estou aqui. E então ela deitou, conseguiu dormir. Quando o dia amanheceu, ela estava bem, mas o médico orientou: Fanny, não podemos correr o risco de perdê-la, então você precisa sair do instituto, você precisa ir para a sua cidade. E Fanny não queria de forma nenhuma deixar o instituto para cegos, especialmente naquele momento, mas o médico e o superintendente conseguiu convencê-la. Então ela foi, aproveitou até para visitar a sua mãe, e sua mãe já estava morando na cidade de Bridgeport. Era uma cidadezinha vizinha a Nova York, né, no estado de Connecticut. E ela foi. E Fanny estava bem, mas ela
emocionalmente estava abalada. Ela não conseguia tirar de sua mente os alunos, aquele sino tocando, aquelas pessoas morrendo. Ela não conseguia esquecer aquele momento. Mas quando foi em outubro, aquela epidemia cessou, ela passou. Isso me deixa muito esperançosa. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas um dia ela também vai passar. E nós vamos voltar ao normal. Então, quando tudo voltou ao normal, então Fanny voltou para o Instituto Paracelsus. Mas ela não era mais a mesma pessoa. Ela se sentia muito triste, ela sentia falta das pessoas que ela convivia há tanto tempo, porque muitos alunos tinham morrido. Então, um professor observou que ela estava tão triste e um dia ele entrou na sala dos professores e já estava terminando o horário das aulas e era o Sr. Camp. E ele disse: Fanny, eu tenho observado que você está tão triste. Ele disse: olha, eu estou frequentando uma igreja aqui chamada Tabernáculo da Broadway e eu queria convidar para você ir lá. Lá está tendo mensagens sobre avivamento. Quem sabe aquelas palavras não traz um ânimo para você, não traz alegria ao seu coração. E Fanny disse: hoje não, professor, hoje eu não vou. Quem sabe outro dia? E quando aquele professor saiu, Fanny ficou pensando: por que eu não fui? Por que eu não fui ouvir a palavra de Deus? Às vezes eu oro e eu tento me segurar em Deus, mas eu sinto que eu não estou segura em Deus. É como se eu estivesse com a mão segurando em Deus e a outra livre, fazendo as minhas vontades, o que eu quero. E ela ficou ouvindo a chuva caindo naquela noite e ela ficou pensando nisso. Então ela dormiu. E quando ela dormiu, ela teve um sonho. Ela sonhou que o professor Camp estava muito doente, ele estava morrendo e mandou chamá-la. E quando Fanny, no sonho, quando ela chegou perto da cama, ele dizia: Fanny, você veio me visitar, eu já estou morrendo, mas nós vamos nos encontrar no céu. E no sonho, ela dizia: sim, professor, eu verei o senhor lá no céu. E aí, quando o professor estava morrendo, ela despertou aquele sonho e ela pensou: se eu tivesse morrido hoje, eu não iria para o céu. Eu não tenho certeza se eu vou para o céu. Vovó me fez essa mesma pergunta e eu disse para ela que iria me encontrar com ela no céu. Mas eu não tenho certeza. Eu não tenho. Aliás, eu tenho certeza. Se eu tivesse morrido hoje, eu não iria para o céu. E então aquele sonho ficou vindo à mente dela e outro dia o professor Camp voltou a convidá-la. Fanny, vamos hoje à igreja, lá ao Tabernáculo da Broadway? E ela disse: hoje eu vou, professor. E ela foi. E quando chegou lá, aquela mensagem tocava no coração dela. Até parecia que aquele homem conhecia a história dela. E ela ficou ouvindo aquela mensagem e quando terminou a igreja, eles cantaram, começaram a cantar aquele hino do canto cristão. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Quando Fanny ouviu esse hino, ela disse: já sei porque eu não sinto alegria, porque eu não me alegro na luz de Jesus. E eu ainda não pedi a Ele para perdoar os meus pecados. E Ele já sofreu castigo pelos meus pecados.
E então ela ficou ouvindo aquele hino e lembrando de tantas coisas que a vovó tinha dito para ela. E quando terminou de cantar, que o pregador fez o apelo, Fanny ficou de pé e ela foi à frente e ela disse: aleluia! Hoje os meus pecados estão perdoados. Naquela noite, Fanny entregou sua vida a Jesus. Ela creu que Jesus tinha morrido por ela, ela confiou a sua vida a Jesus. E a partir daquele dia, sua vida começou a ter transformação. E Fanny fazia o maior esforço para sempre ir à igreja. E logo, no culto de oração, pediram para ela contar o testemunho dela. E Fanny só tinha poucos dias de convertida e ela foi lá à frente e contou o testemunho. E quando terminou, as pessoas, nossa, que você falou muito bem. Então Fanny sentiu que estava tão cheia de si, assim, ela ficou tão orgulhosa. E ela começou a pensar: isso não é certo. Eu não preciso sentir orgulho pelas coisas que eu falo na igreja. E ela pensou: será que eu faço mesmo para a glória de Deus? Será que eu tenho feito tudo para a glória de Deus? Será que eu sou salvo mesmo? E então ela foi conversar com uma irmã da igreja, né, compartilhar essa dificuldade que ela tinha, e a irmã disse para ela: olha, Fanny, se você confiou sua vida a Jesus, você é uma pessoa salva. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, se você creu, você é uma pessoa salva. Agora, se você tem essa dificuldade, então você precisa trabalhar. Porque Jesus, Ele não quer ser só o seu Salvador. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E Ele quer que você o agrade em tudo que você faz. E então aquela conversa com aquela irmã trouxe tanta paz e alegria ao coração de Fanny. E aos poucos a alegria voltou ao coração de Fanny. Ela tinha prazer em fazer as coisas, em servir. E logo voltou, né? Entrou o período de férias, voltaram. E quando ela voltou, ela tinha alegria em cuidar daqueles novos alunos. E aconteceu um dia que Fanny ouviu crianças rindo, crianças brincando, mas ela ouvia o som de uma criança chorando, e então ela saiu seguindo aquele som. E chegou perto, era uma menina, o nome dela era Sara. E Fanny disse: posso sentar com você? E ela disse: sim, professora. E Fanny perguntou o nome, ela disse que se chamava Sara. E Fanny disse: por que você está chorando? E ela: sou professora, que eu me sinto tão só aqui, eu sinto saudade de minha família. Eu acho que eu não vou me adaptar a esse lugar, é tão difícil para mim. Fanny abraçou com ela e disse: querida, eu sei exatamente o que você está passando. Eu já passei por isso também. E acredite, a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi decidir ficar no instituto. Eu sei que você tem o desejo de voltar para casa, mas acredite, aqui é o melhor lugar para você ficar nesse momento. E então Fanny ficou conversando com Sara, e quando terminou a conversa, Sara já estava rindo, conversando com ela, e Sara disse: ah, professora, como a senhora é amável, como foi bom conversar com a senhora, foi Deus quem enviou aqui. Então Fanny, ela conquistava as crianças que chegavam, ela era aquela pessoa amável, que transmitia paz, segurança às pessoas ali no instituto. Então ela era uma professora muito importante naquele lugar. E Fanny um dia
ela ouviu um professor de música tocar piano e ele tocava tão bem. E ela disse: Senhor Ruth, por que o Senhor não publica suas músicas? Suas melodias são maravilhosas. E ele disse: a verdade, Fanny, é que eu tenho as melodias, mas eu não tenho letras para essas melodias. E ela disse: então toque aí essa melodia. E Fanny, enquanto o Senhor Ruth tocava, Fanny criou rapidamente uma melodia e aquele professor foi anotando e ele: Fanny, que maravilha. Ele disse: olha, se você escrever canções para mim, eu vou te pagar por isso. E então Fanny começou a escrever canções para aquele professor e ele ganhava muito dinheiro, mas para Fanny ele dava alguns dólares, então ela não ganhava muito dinheiro com isso. Mas ela tinha alegria em servir. Mas naquele instituto chegou um outro professor que também era músico. Fanny também era música, ela escrevia as letras, ela sabia tocar piano, ela sabia tocar flauta, ela tocava muitas aulas. Mas chegou aquele professor, e aquele professor tinha sido um aluno do instituto, Alexandre Van, aquele rapazinho que ela encontrou lá quando ela fez aquela viagem. Ela encontrou aquele rapaz, a mãe falou dele aí em Oswego, quando ela foi fazer aquela apresentação. Ela conheceu Van e a mãe disse para ela: cuide dele quando ele for para o instituto. E Fanny realmente cuidou dele, mas quando ele se formou no instituto, ele foi para uma universidade fazer música, e então só quando ele se formou em música, né, na universidade, ele voltou para ser professor no instituto. E então ele tocava melodias incríveis, e ele sabia que Fanny tinha facilidade e pedia para ela: olha, escreve letras para as minhas melodias também. E eles tinham uma amizade muito boa, era uma sincronia, e Fanny escrevia algumas canções de amor, e às vezes Van até achava aquelas canções lindas demais. Mas um dia ele criou coragem e falou com ela. Ele disse: Fanny, eu queria falar uma coisa para você. Ela disse: pode falar, Van. O nome dele era Alexander Van. E ela disse: pode falar. E ele disse: é que eu estou apaixonado por você. Ele disse: eu queria muito que você fosse minha esposa, mas eu não sei se você quer ser a esposa de um homem cego. E ela disse para ele: olha, Fana, eu também te amo. E se você quer ser esposo de uma mulher cega, eu também quero ser esposa de um homem cego. Então eles começaram a namorar. E Van, ele percebeu que o que ele ganhava no instituto não seria suficiente para sustentar a esposa. E Fanny ganhava muito pouco com o senhor Ruth. Mas ela continuava escrevendo porque ela descobriu que ela também poderia escrever canções para Deus, adorar a Deus. Então Van decidiu deixar o instituto e ir trabalhar numa cidadezinha vizinha, onde ele podia ser professor de música. Ele ganhava um pouquinho melhor, e também as igrejas sempre convidavam ele para ir fazer apresentações e sempre davam ofertas para ele. Então quando ele estava no instituto, ele não podia fazer isso porque ele tinha um horário para trabalhar lá. Então ele foi, e 6 meses depois Fanny foi e eles se casaram. E naquela cidadezinha, quando Fanny chegou, ela não disse para ninguém que ela era a poetisa cega. Todos já conheciam, ela já tinha publicado 2 livros de poesias. Então, mas ninguém sabia que aquela humilde mulher cega, dona de casa, era a poetisa cega. E foram
dias maravilhosos que Fanny viveu ali com Van. E quando eles tinham 1 ano de casado, então ela recebeu a notícia assim que ela mais esperava. Ela estava grávida e foi um dia de muita alegria para Fanny e também para Van. Eram só eles dois, 2 pessoas cegas, e eles viam nesse bebê a pessoa que talvez Deus estivesse enviando para cuidar deles no futuro. Então eles ficaram muito felizes e ansiosos para receber essa criança que viria ao mundo. E aconteceu que essa criança veio, mas quando nasceu, era uma menina. Ela nasceu com algumas dificuldades e ela não resistiu. Ela faleceu e aquilo foi arrasador para a Fanny. Ela tinha toda a expectativa, todos os sonhos para aquela criança crescer, cuidar deles, estar com eles. Não resistiu. Ela faleceu. Então aquilo deixou Fanny muito triste. E Van, então eles ficaram tão tristes que eles decidiram sair daquela cidade e voltar para Nova York, porque Fanny não conseguia mais escrever. Ela realmente passou um tempo de tristeza e ela sempre orava a Deus: Deus, o Senhor, eu sei que o Senhor levou minha filha para o céu e os anjos estão com ela, mas me dói tanto ter perdido ela. E então eles voltaram para Nova York. E quando voltou, Fanny ainda não queria voltar para o instituto. Ela realmente se sentia sem condições de trabalhar. Ela pedia força a Deus para suportar aquele momento de dor que ela enfrentava, de tristeza. Nessa época começou a Guerra Civil. Lá, e como ela já tinha escrito muitas músicas, né, patriota, então, e as pessoas lá em Nova York que a conheciam, começaram a procurar: Fanny, escreve algumas canções pra gente. E ela escreveu algumas canções, mas ela sentia o desejo mesmo, era de escrever canções que adorassem a Deus, que engrandecessem a Deus. Apesar da dor dela, ela sabia que ela tinha essa capacidade, mas naquele momento ela não sentia. Então, aconteceu que lá tinha um músico, o senhor William Bradford. Ele era muito conhecido, ele criou muitos hinos e ele fez muitas compilações, né, de hinários, de músicas. E ele era um compositor muito conhecido, né, aquele hino Cristo Sente Amor por Mim, era dele, né, então ele se tornou muito conhecido ali e ele queria uma pessoa para escrever canções para ele. E então um senhor disse para ele procurando, então o senhor disse para ele: olha, eu vou te mandar uma pessoa que ela escreve divinamente músicas. E ele enviou, é uma senhora, e quando chegou lá, né, que Fanny se apresentou como uma poetisa cega, o senhor William ficou maravilhado. Ele disse: eu não acredito, eu estou diante de uma das maiores poetas que eu conheço, a poetisa cega. E Fanny disse: eu também estou muito feliz, senhor William. Quando me pediram para vir ver o Senhor, eu fiquei pensando em ter uma nova oportunidade na minha vida. E então eles conversaram bastante e aquele senhor tocou uma melodia que ele tinha feito. Ele disse: olha, vamos fazer assim, Fanny. Você tem uma semana para escrever uma letra
para essa melodia. E se eu gostar, vou te empregar para trabalhar e escrever músicas para a minha editora. E Fanny, ela voltou ouvindo aquela melodia e ela agradeceu. Deus, eu te agradeço porque o Senhor me deu essa oportunidade de conhecer o Senhor William e esse privilégio. Então, ele tinha tocado aquela música e ela ficou pensando e ela pensou, preciso falar sobre o céu. Eu preciso dizer para Deus que um dia, eu sou uma mulher cega, mas um dia eu vou vê-lo face a face. E lá também eu vou poder conhecer minha filha e vê-la que eu não vi. Então foi quando ela criou aquele hino. Em breve a vida vai findar, aqui não mais eu cantarei, porque no céu irei morar, lá na presença do meu Rei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Que esperança maravilhosa! Uma mulher cega, mas que quando chegasse no céu, ela ia ver face a face o seu Redentor, o seu Salvador, Jesus Cristo. E quando o Senhor William, quando ela voltou, 2 dias ela voltou, trazendo aquela canção, ele ficou maravilhado. Fanny, não é possível. Como você conseguiu criar uma canção dessa tão rápido? E ele disse, olha, você já tem um emprego garantido. Você vai trabalhar na minha editora. Então, a partir daquele dia, Deus começou a trazer alegria ao coração de Fanny. Mesmo enfrentando as lutas, a dificuldade, a perda da pessoa que ela tinha sonhado e amado, a filha, Deus voltava a trazer alegria ao seu coração. E então, depois daquele dia, quando ela fez aquela canção e quando o Van chegou, um esposo excelente, um homem que cuidava dela, que estava presente na vida dela em todos os momentos. E era uma grande bênção na vida dela. E ela disse, Van, eu preciso compartilhar com você. Van, eu tenho sentido que Deus vai trazer alegria ao meu coração. Porque eu tenho coisas para dar graças. Eu não preciso viver mergulhado num lago de tristeza. Deus me amou. Ele vai me dar o céu. E quando chegar no céu, nós vamos ser pessoas perfeitas. E olha, Deus me deu você, uma pessoa para cuidar de mim. Eu não preciso viver triste. Eu preciso servir alegremente ao meu Salvador. Ivan ficou tão feliz. E ele queria muito que ela voltasse para o instituto para ocupar mais o seu tempo. E eles decidiram voltar e estar lá no instituto. E então, Fanny começou a escrever música. Então, toda semana, o Senhor William trazia as melodias e Fanny escrevia as lindas canções, hinos de avivamento. E ele ficou tão feliz. Fanny, que coisa linda, que canções perfeitas você escreve. Como é que você consegue fazer isso? E ela dizia, na verdade, Senhor, todas é Deus que traz à minha mente, porque sempre que eu paro para escrever uma canção, eu sempre oro, Deus, coloca na minha mente aquilo que o Senhor quer que eu escreva, para que as pessoas possam te honrar, te adorar e glorificar com aquilo que eu tenho escrito. E cada vez ela escrevia muito mais rápido. E teve um dia que ela estava indo lá
para deixar uma música com o Sr. William, e ele ainda não tinha chegado. E ela ficou ali ouvindo as folhas passando, o vento e aquelas folhas secas. Enquanto ela estava ali, esperando o Sr. William, ela escreveu uma canção. E quando ela mostrou para ele, Fanny, não acredito, você fez isso em tão pouco tempo. Então, aquilo começou a trazer alegria ao coração de Fanny. Agora, ela servia a Deus, ela honrava a Deus com o dom que Deus tinha dado para ela. E ela pensava, como a vovó ficaria feliz se a vovó estivesse aqui hoje. Que bom que a vovó me ensinou tantas coisas. E ela sempre dizia, Fanny, Deus lhe ama e Ele tem algo especial para fazer com você. Então, Fanny começava a entender a bondade e a misericórdia de Deus na vida dela, mesmo ela tendo aquela deficiência visual. E então, a vida de Fanny, ela começou a se tornar conhecida, né? Muitos hinos dela começavam a ser colocados nos hinários, nas compilações que ele fazia. Mas outro fato ia acontecer na vida de Fanny é que o Sr. William, ele adoeceu gravemente. E um dia ele chamou Fanny lá para ter uma conversa. E ele disse, olha Fanny, eu não vou demorar. Ele tinha recebido um diagnóstico e logo ele iria morrer. E ele disse, olha Fanny, esta talvez seja a última vez que nós conversamos, mas eu queria muito agradecer por tudo que você tem feito. Olha Fanny, meu trabalho está chegando ao fim. Deus só me permitiu trabalhar até aqui, mas Deus tem um plano grandioso para a sua vida, Fanny. E você precisa continuar. Esse trabalho que você começou, você precisa continuar. O mundo precisa de seus escritos. O povo de Deus precisa de suas canções para adorá-lo com tantas verdades das Escrituras. E aquilo deixou Fanny tão triste. Tinha 4 anos que ela trabalhava incansavelmente com o Sr. William. E para ele, ela tinha escrito mais de 2.000 canções. E Fanny ficou tão triste. E ela logo não demorou. Realmente o Sr. William veio a falecer, e quando ele faleceu, Fanny foi ao funeral e lá naquele culto eles cantaram o primeiro hino que Fanny tinha escrito para o Sr. William. Mas o que será da vida de Fanny? Como será que vai continuar a vida dela? E o trabalho dela, como será? No próximo capítulo a gente vai saber.